O encontro inesperado. Amanhã amanhece chuvosa na grande cidade. Carros importados passam apressados. Pessoas correm para se proteger da água. Um homem muito bem vestido dirige um veículo de luxo, olhando o relógio, claramente atrasado para uma reunião importante. Ao tentar fazer um desvio para fugir do trânsito, o carro derrapa em uma rua em obras. A porta se abre e, ao descer para avaliar o estrago, ele pisa direto em uma poça de lama. O sapato caro afunda. A barra da calça mancha. Ele respira fundo, frustrado. Sem ter o que fazer, avista uma pequena loja de roupas simples do outro lado da rua. A vitrine é modesta, mas parece ser a única solução rápida. Ele atravessa, ainda tentando limpar os sapatos com um lenço, sem imaginar que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. Olhares que julgam. O homem entra na loja, tentando manter a postura apesar da roupa suja de lama. O sino da porta toca e chama a atenção dos vendedores. Eles olham rapidamente, de cima a baixo, e trocam olhares de desconfiança. Uma das atendentes cochicha que ele provavelmente não tem dinheiro para comprar nada ali. Outra finge arrumar as araras para evitar contato. O milionário percebe o clima, mas, cansado e precisando de ajuda, decide permanecer em silêncio. Enquanto isso, no fundo da loja, uma faxineira simples observa a cena. Diferente dos outros, seu olhar não é de julgamento, mas de compaixão. Ela vê um homem envergonhado, molhado de chuva, precisando de apoio. Respirando fundo, ela larga o rodo e começa a caminhar na direção dele. A única que enxergou o coração. O silêncio da loja parecia pesar toneladas. Os vendedores continuavam fingindo ocupação, desviando o olhar como se aquele homem enlameado fosse invisível. Cada passo que ele dava deixava pequenas marcas no chão brilhante, e isso parecia aumentar ainda mais o desprezo no ambiente. Ele já estava quase desistindo. Pensou em voltar para o carro, resolver sua vida sozinho como sempre fizera. Afinal, dinheiro nunca foi problema. Mas, naquele momento, o que ele precisava não era poder de compra menos. Era dignidade. Foi então que uma voz suave quebrou o gelo. Asterisk, asterisk. O senhor precisa de ajuda. Ele virou, devagar. Era a faxineira. Uniform simples. Mãos ainda úmidas do balde, mas com um sorriso sincero que aquecia mais que qualquer roupa seca. Os olhos dele se encheram de surpresa. Não estava acostumado a ser tratado assim, sem que soubessem quem ele era. Eu só queria uma toalha. Ou talvez uma camisa limpa. Sofri um acidente na estrada. Ela não perguntou quanto ele tinha na conta. Não mediu o valor do relógio. Não avaliou o carro lá fora. Apenas viu alguém precisando. Espera aqui, disse ela apressada. Vou ver o que posso fazer. A mulher pegou um pano limpo, trouxe água, tentou ajudá-lo a retirar o excesso da lama. O cuidado dela era cheio de respeito, como se estivesse ajudando alguém da própria família. Enquanto ela limpava a barra da calça dele, o milionário sentiu algo diferente nascer dentro do peito. Havia anos que ninguém o tratava com tanta humanidade. Pessoas se aproximavam por interesse, por status, por benefícios. Mas aquela mulher se aproximou por bondade. Por que você está fazendo isso por mim? Ele perguntou, com a voz embargada. Elas, porque hoje é o Senhor. Amanhã pode ser eu. As palavras atravessaram o coração dele como luz em um quarto escuro. Pela primeira vez, em muito tempo, ele não se sentiu um milionário. Sentiu-se apenas e naquele instante, sem que nenhum dos dois percebesse, algo começou a mudar, para sempre o destino deles. A verdade por trás da lama. A faxineira terminou de limpar o máximo que conseguiu. A camisa improvisada que ela encontrou no depósito era simples, mas estava bem passada. Quando ele vestiu, parecia carregar algo que não tinha preço. Cuidado. Alguns vendedores observavam de longe, cochichando e rindo baixo. Nem cliente ele é. Perda de tempo, disse outro. Ela sempre you.
mas daquela vez doeu diferente. Muito obrigado, ele disse para ela, segurando levemente a mão da moça. Você foi a única que me tratou como gente. Ela ficou sem jeito e soltou um riso tímido. Não fiz mais que minha obrigação. Ele respirou fundo. Havia chegado a hora. Talvez eu devesse me apresentar. Meu nome é Daniel. Elas, prazer, Daniel. E isso, Ana. Por alguns segundos, ficaram apenas se olhando. Um encontro simples, mas que parecia escrito muito antes daquele dia. Do lado de fora da loja, um carro preto de luxo parou. Um homem de terno desceu apressado, segurando um guarda-chuva e procurando alguém. Os vendedores se endireitaram rapidamente. Senhor Daniel, encontramos o senhor, gritou o homem, correndo até a porta. O clima mudou. Os cochichos viraram espanto. Os risos desapareceram. Os mesmos que ignoraram agora arregalavam os olhos. Senhor, a gerente sussurrou. Daniel fechou os olhos por um instante. Ele odiava quando a realidade voltava assim, quebrando momentos verdadeiros. Mas antes que alguém pudesse mudar de atitude, ele tomou uma decisão. Virou-se para Ana. Obrigado por cuidar de mim quando ninguém mais quis. Isso eu nunca vou esquecer. O coração dela disparou. Não pelo carro, não pelo terno do motorista, mas pelo jeito que ele a olhava. Ali não havia riqueza, havia gratidão. E talvez o começo de um amor, o valor de um coração. O silêncio que tomou conta da loja era pesado. Os vendedores que antes riam agora disputavam quem chegaria primeiro perto de Daniel. Senhor, temos as melhores peças da coleção. Aceita um café? Água? Algo especial? A gerente apareceu apressada, com um sorriso mais falso que Ana já tinha visto. Pedimos desculpa, senhor. Não sabíamos que era. Oh, senhor. Daniel observava tudo em silêncio. O contraste era cruel. 5 minutos antes ele era invisível, agora era importante demais. Ele respirou fundo e perguntou: calmo, se eu não fosse quem sou, vocês me atenderiam? Ninguém respondeu. Os olhos dele então procuraram Ana, que continuava parada, sem entender direito o que estava acontecendo. Ela parecia até preocupada, como se temesse ter feito algo errado. Daniel caminhou até ela. Você não mudou seu jeito quando descobriu nada sobre mim. Menos, disse ele, porque você ajudou um desconhecido, não um milionário. Ela baixou os olhos, emocionada. Eu só quis ajudar. E foi exatamente por isso que foi a única que realmente me viu. A gerente tentou interromper. Senhor, se quiser, podemos oferecer roupas da melhor marca, sem custo. Daniel levantou a mão, educado, mas firme. Eu já encontrei aqui o que precisava. Ele olhou novamente para Ana, e naquele olhar havia algo que ela nunca tinha recebido de ninguém: admiração verdadeira. O motorista se aproximou, lembrando da reunião urgente. Daniel sabia que precisava ir, mas também sabia que não queria que aquela história terminasse ali. Ana, eu posso voltar amanhã? O coração dela quase saiu pela boca. Se o senhor quiser. Daniel saiu da loja, deixando para trás vendedores envergonhados e uma faxineira com o coração cheio de sentimentos novos. Ana encostou na parede, respirando fundo. A noite quase não passou para Ana. Ela virou de um lado para o outro na cama, lembrando do olhar de Daniel, da forma como ele falou seu nome, da gratidão em sua voz. Parecia um sonho bom demais para ser verdade. Ele nem vai voltar, repetia para si mesma, tentando proteger o próprio coração. Na manhã seguinte, chegou cedo à loja, limpou cada canto, com mais atenção que o normal. Não queria admitir, mas esperava por ele a cada barulho de carro que vinha da rua. Os vendedores também estavam diferentes. Comentavam entre si, curiosos, imaginando se o tal milionário realmente retornaria. O relógio avançava. Ana começou a perder a esperança. Foi quando o sino da porta tocou. Ela nem precisou
olhar para saber. Seu coração reconheceu antes. Daniel Ontrue, bem vestido, elegante, totalmente diferente do homem coberto de lama do dia anterior. Mas havia algo que continuava igual. O sorriso ao vê-la. Ele não procurou gerente, nem vendedores. Foi direto nela. Bom dia, Ana. O mundo pareceu parar. Voto, ela disse, quase num sussurro. Eu prometi. Não prometi? Os vendedores observavam de longe, chocados. O homem mais rico que já tinha pisado naquela loja ignorava todos, outra vez. Daniel percebeu o uniforme de faxina, o balde ao lado, e aquilo apertou o peito dele. Posso roubar um pouco do seu tempo hoje? Nunca alguém tinha pedido o tempo dela como se fosse algo valioso. Eu ainda estou trabalhando. Daniel sorriu com doçura. Então, deixa eu esperar, porque algumas pessoas valem a espera. Os olhos dela brilharam. Pela primeira vez, Ana começou a acreditar que talvez aquilo não fosse apenas gentileza, talvez fosse o começo de algo muito maior. Daniel sentou em um pequeno banco perto da vitrine. Um milionário acostumado a agendas lotadas, reuniões importantes e decisões gigantes. Agora esperava pacientemente uma faxineira terminar o trabalho. E ele nunca teve tanta certeza de que estava no lugar certo. Ana tentava continuar limpando, mas as mãos tremiam. O coração batia rápido demais. Ela sentia o olhar dele acompanhando cada movimento, não com superioridade, mas com carinho. Quando terminou, respirou fundo e caminhou até ele. Desculpa, Daniel levantou imediatamente. Eu disse que esperaria. Por um momento, nenhum dos dois sabia o que dizer. O mundo deles era tão diferente, mas ali, de pé um diante do outro, parecia que pertenciam à mesma história. Daniel criou coragem. Ana, ontem você cuidou de mim quando eu era apenas um estranho sujo de lama. Hoje eu queria ter a chance de conhecer você de verdade. Ela sentiu o rosto esquentar. Como assim? Ele respirou fundo. Você aceita tomar um café comigo? Sem gerente, sem vendedores, sem ninguém julgando. O convite pairou no ar como algo impossível. Ana olhou para o uniforme simples, para as mãos marcadas pelo trabalho duro. Pessoas como ela não recebiam convites assim, muito menos de homens como ele. Eu não sei se pertenço ao seu mundo, ela confessou. Daniel deu um passo mais perto. Talvez seja o meu mundo que precise aprender a pertencer ao seu. O coração dela se rendeu. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, ela respondeu. E eu aceito. O sorriso dele foi imediato, sincero, iluminado. Do outro lado da loja, os vendedores assistiam incrédulos. A faxineira, que mal notavam, estava saindo pela porta com um homem que todos queriam impressionar. Mas Daniel não queria luxo. Queria verdade. E, segurando a porta para Ana passar, ele teve a sensação de que aquele simples café poderia mudar a vida deles para sempre. Muito além de um café. O café era simples. Numa esquina, tranquila, da cidade. Nada de luxo, nada de fotógrafos, nada de olhares interesseiros. Apenas duas pessoas tentando entender o que estava nascendo entre elas. Ana sentou-se tímida, segurando a bolsa no colo, como se ainda precisasse se proteger. Daniel, ao contrário do que fazia em reuniões, não olhava o celular. Não tinha pressa. Ele queria ouvir. Me conta sobre você, pediu ele. Ela falou da infância difícil, da mãe que ensinou a ser honesta, dos sonhos que deixou para trás para trabalhar cedo. Falou das contas, das lutas, mas também da fé que a mantinha de pé. Daniel escutava como se cada palavra fosse um presente. Ninguém falava com ele daquele jeito. Sem medo, sem interesse. Quando chegou a vez dele, Ana perguntou, e você? É sempre assim? Ele riu baixo. Quase sempre sou importante pelo que eu tenho, raramente pelo que eu sou. O olhar dela mudou. Havia Tanura Ali. Ontem eu só vi um homem precisando de ajuda. Ele sentiu o peito apertar. Era exatamente isso que o prendia a ela. No meio da conversa,
Daniel percebeu algo inesperado. Fazia anos que ele não se sentia tão leve. Sem máscaras, sem disputas, sem aparências. Mas o momento foi interrompido. O celular dele tocou. Era em trabalho, compromissos, o mundo chamando de volta. Ana arregalou os olhos. Você não vai atender? Ele balançou a cabeça. Hoje, eu escolhi estar aqui. O silêncio entre eles ficou carregado de significado. Não era mais apenas um café. Era prioridade. E enquanto as xícaras esfriavam sobre a mesa, o coração dos dois começava a aquecer de um jeito que nenhum deles saberia impedir. Sombras do passado. O clima entre eles era perfeito. Leve, verdadeiro, raro. Até que um salto alto ecoou pelo piso do café. Daniel. A voz feminina cortou o momento como uma lâmina. Ele fechou os olhos por um segundo. Conhecia aquele tom. Quando abriu, viu uma mulher elegante, roupa cara, postura impecável. Era alguém que fazia parte do mundo que ele estava tentando esquecer. Ela se aproximou, surpresa. A empresa inteira tá te procurando. A reunião foi cancelada. Investidores esperando. E Volca aqui. Então, ela notou Ana. O olhar avaliou roupa, sapatos, bolsa, julgou em segundos. Quem é ela? Perguntou, com um meio sorriso que não era gentil. Daniel respirou fundo. Era ali que tudo podia mudar. Ana sentiu o peso da comparação. Quiz and Collar. Desaparecer. De repente lembrou que era apenas a faxineira de uma loja, sentada diante de um homem que pertencia a outro universo. Eu acho melhor eu ir. Mas Daniel segurou sua mão. O gesto calou o coração de Ana e surpreendeu a outra mulher. Ela é alguém que me ajudou quando ninguém mais ajudou, disse ele. E agora é alguém importante para mim. O orgulho no rosto da visitante virou incredulidade. Daniel, você não pode estar falando sério. Ele respondeu sem tirar os olhos de Ana. Nunca falei tão sério. O silêncio que veio depois parecia anunciar guerra. Dois mundos estavam colidindo. E Ana percebeu que, para viver aquele amor, teria que enfrentar muito mais do que imaginava. O ar no café estava pesado. A mulher elegante aguardava, confiante de que Daniel cairia na realidade a qualquer instante. Para ela, aquilo era apenas um capricho passageiro. Ana sentia o contrário. Medo. Ela tentou soltar a mão dele. Daniel, não quero causar problemas. Sua vida é diferente da minha. Mas ele apertou mais forte. Não era um gesto de posse, era de decisão. Ele se levantou devagar, encarando a mulher do passado. Sabe por quê? Eu estou aqui. Ela cruzou os braços, impaciente. Porque você perdeu a noção. Ele balançou a cabeça. Não. Porque pela primeira vez eu encontrei alguém que gosta de mim, sem saber o tamanho da minha conta bancária. O golpe foi direto. Ana ficou sem palavras. A visitante riu com desprezo. E você acha que isso vai durar? Daniel, seu mundo não combina com o dela. Ele respondeu com firmeza. Talvez seja o meu mundo que precise mudar. O silêncio caiu como um trovão. A mulher pegou a bolsa, indignada. Quando você voltar à realidade, me liga. Ela saiu sem despedida, sem olhar para trás. Daniel respirou fundo, como se tivesse acabado de tirar um peso das costas que carregava há anos. Então, se virou para Ana. Ela tinha lágrimas nos olhos. Você não precisava fazer isso. Eu precisava sim. Algumas pessoas passam pela nossa vida para mostrar quem realmente importa. O coração dela disparou. Ele havia escolhido. Não ao luxo. Não a pressão. Não as aparências. Ele escolheu ela. E, naquele momento, Ana percebeu que estava entrando em uma história que exigiria coragem, mas que poderia ser o maior amor da sua vida. As consequências. Daniel e Ana voltaram para a loja andando devagar. Nenhum dos dois queria quebrar o encanto,
mas a realidade os esperava. Antes mesmo de entrarem, 2 carros pretos já estavam parados na frente. Homens de terno conversavam ao telefone, visivelmente preocupados. É a diretoria, Daniel murmurou. Ana sentiu o peso da escolha dele. Talvez tivesse sido egoísmo aceitar aquele café. Talvez ela estivesse atrapalhando a vida de um homem importante demais. Quando Daniel apareceu, um dos executivos correu até ele. Senhor, o senhor precisa voltar imediatamente. A imprensa está ligando. Investidores nervosos. E ainda tem essa história que já começou a circular. Que história? Ele perguntou. O homem olhou para Ana, desconfortável. Disseram que o senhor está envolvido com uma funcionária de limpeza. A palavra pareceu um julgamento. Ana deu um passo para trás. O chão parecia sumir. You have a say. Ela disse baixinho. Seu mundo não vai aceitar isso. Daniel olhou ao redor. Viu curiosidade, reprovação, cálculo. Tudo o que sempre o cercou. Mas depois, olhou para ela. E ali havia verdade. Eles não precisam aceitar agora, respondeu ele. Mas vão ter que respeitar. Os executivos se entreolharam, chocados com a firmeza. Ana sentiu algo novo nascer dentro dela. Coragem. Talvez amar aquele homem significasse enfrentar tempestades. Mas ele estava enfrentando junto. E isso fazia toda a diferença. Assim que entraram na loja, o clima estava completamente diferente. O lugar que antes tinha sido apenas cenário de um encontro agora parecia um tribunal. A gerente estava esperando, braços cruzados. Alguns vendedores cochichavam, outros fingiam mexer no celular, mas todos queriam assistir. Ana sentiu o peso dos olhares. Nunca tinha sido tão observada na vida. Ana, precisamos conversar, disse a gerente. Seca. Daniel percebeu o tom e já se colocou ao lado dela. Qual é o problema? A gerente forçou um sorriso. Senhor, entendemos sua gratidão, mas funcionários precisam manter postura. Isso aqui pode prejudicar a imagem da loja. Ana abaixou a cabeça. Ela sabia o que aquilo significava. Em emprego simples, qualquer motivo virava desculpa. Se for preciso, eu me afasto, disse ela, com a voz trêmula. Não quero causar prejuízo a ninguém. Daniel virou para ela, surpreso. Quem trouxe humanidade para esse lugar foi você. A gerente tentou interromper. Senhor, o senhor não entende. Mas Daniel não deixou. Eu entendo perfeitamente. Ontem todos viraram o rosto para mim. Hoje, porque sabem quem eu sou, querem fingir respeito. Os vendedores ficaram vermelhos. Daniel então fez algo que ninguém esperava. Se existe alguém aqui que deveria se preocupar com a própria imagem, não é ela. O coração de Ana batia tão forte que parecia ecoar na loja inteira. Ela não estava acostumada a ser defendida, muito menos por alguém como ele. A gerente percebeu que estava perdendo o controle da situação. O que o senhor quer então? Daniel olhou para Ana. Quero que tratem a mulher que eu admiro com o mesmo respeito que ela tratou um estranho coberto de lama. As palavras ficaram suspensas no ar. Mulher que eu admiro. Para Ana, aquilo valeu mais que qualquer riqueza, mas ela sabia. A atitude inesperada. O silêncio continuava pesado dentro da loja. A gerente estava sem resposta. Os vendedores envergonhados. E Ana tentava entender como sua vida tinha virado de cabeça para baixo em menos de 2 dias. Foi então que o dono da loja apareceu. Ninguém tinha percebido quando ele entrou. Terno simples, expressão séria, observando tudo de longe. O que está acontecendo aqui? Perguntou. Firme. A gerente correu para explicar, misturando desculpas e justificativas. Disse que a situação estava saindo do controle, que a funcionária tinha ultrapassado limites. O dono ouviu, em silêncio. Depois olhou para Daniel. Reconheceu imediatamente quem ele era. Seu semblante mudou. Senhor,
Peço desculpas pelo que aconteceu ontem. Eu já fiquei sabendo. Isso não representa os valores que queremos. Daniel respondeu calmo. Mas aconteceu. O homem concordou com a cabeça. Sabia que não adiantava negar. Então ele fez algo que ninguém esperava. Virou-se para Ana. Foi você que ajudou ele, não foi? Ela ficou nervosa. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. O dono respirou fundo. Não. Nem todo mundo faz. Ele se virou para os funcionários. Aprendam isso. Caráter não depende de cargo. A loja inteira ficou muda. A gerente não sabia onde enfiar o rosto. Daniel observava tudo impressionado. Mais uma vez, Ana tinha mudado o ambiente, apenas sendo quem era. O dono continuou. Ana, a partir de hoje você não é mais da limpeza. Quero você no atendimento. Pessoas como você são raras. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela nunca tinha sido promovida. Nunca tinham visto valor nela além do uniforme. Daniel sorriu, orgulhoso. Mas no meio da emoção ele percebeu algo. O caminho para ficarem juntos estava começando a abrir. E isso podia ser mais assustador do que todos imaginavam. Meadow Day, a promoção que deveria trazer alegria, trouxe também um peso inesperado. Ana estava parada diante do espelho do pequeno banheiro da loja, segurando o novo crachá nas mãos. Atendimento ao cliente parecia bonito demais para ser dela. Isso não é para mim. Ela lembrava das roupas simples, das contas atrasadas, das vezes em que ouviu que precisava saber o seu lugar. Agora, de repente, todos esperavam que ela atendesse pessoas importantes, conversasse com segurança, sorrisse como se sempre tivesse pertencido ali. E Daniel, ele era parte de um mundo ainda maior. Enquanto pensava, ele apareceu na porta. Gentil. Posso entrar? Ela tentou sorrir, mas os olhos estavam cheios de dúvidas. Daniel, acho que isso está indo rápido demais. Eu não sei falar bonito. Não sei me comportar como as pessoas do seu convívio. Tenho medo de te envergonhar. Ele chegou mais perto. Ana, você foi a pessoa mais digna que eu encontrei nos últimos anos. Ela respirou fundo. Mas e se um dia você perceber que merece alguém melhor? Daniel segurou o rosto dela com cuidado. Eu já encontrei o melhor. O coração dela queria acreditar, mas o medo de perder era grande. Quando a gente vende pouco, qualquer felicidade parece frágil demais. Ela fechou os olhos por um instante, tentando guardar aquela sensação. Talvez amar significasse arriscar. Talvez fosse hora de permitir a si mesma viver algo que sempre achou impossível. Quando abriu os olhos, Daniel ainda estava ali, e disposto a caminhar ao lado dela. A primeira prova. A notícia correu rápido demais. Antes do fim do expediente, fotos de Daniel saindo com Ana do café já circulavam nas redes sociais. Manchetes surgiam. Comentários apareciam. Julgamentos vinham de todos os lados. Milionário se envolve com faxineira. Amor ou interesse? Ana viu tudo no celular de uma colega. Cada palavra parecia um empurrão para fora do sonho que estava começando. Está vendo? Ela disse, a voz falhando. É isso que as pessoas pensam. Daniel pegou o telefone com calma. Ele conhecia aquele mundo. Sabia como era cruel. Mas, ao olhar para Ana, percebeu que para ela aquilo era novo. E, olha para mim, menos pediu. Ela obedeceu. Você está comigo por dinheiro? Ela respondeu na mesma hora. Claro que não. Els, então, pronto. O resto é barulho. Mas o barulho era alto. O motorista se aproximou avisando que a imprensa já estava na frente da loja. Perguntas, câmeras, curiosidade. Ana sentiu medo. Daniel, talvez seja melhor você ir sozinho. Eu não quero ser um problema. Ele pensou por alguns segundos. Ali estava a prova. Ficar ao lado dela significava enfrentar críticas, pressão, talvez até prejuízos nos negócios. Mas soltá-la significava perder a única coisa verdadeira que tinha encontrado. Ele tomou a decisão. Segurou a mão dela. Se tiver que passar por isso, vamos passar juntos. Ana sentiu as lágrimas descerem. Não eram de tristeza,
E Ramday amou. Pela primeira vez, alguém não a escondia. Alguém escolhia caminhar com ela, mesmo quando era difícil. E, de mãos dadas, eles começaram a andar em direção à porta, onde o mundo esperava para testá-los. Diante das câmeras. Assim que a porta da loja se abriu, a luz dos flashes tomou conta da rua. Microfones surgiram, vozes se atropelavam, perguntas vinham de todos os lados. Daniel, é verdade que você está namorando uma funcionária? Isso é marketing? O que sua família acha? Ana quase recuou. Era gente demais, julgamento demais. Ela não pertencia àquele tipo de cenário, mas a mão de Daniel continuava firme na dela. Ele podia ter soltado. Não, um repórter foi mais direto. Senhor, o senhor confirma esse relacionamento mesmo com a diferença social entre vocês? Daniel respirou fundo. Olhou para Ana, que estava assustada, mas tentando ser forte. Era a Hora. Eu confirmo que encontrei alguém que me tratou com respeito quando ninguém mais tratou. L. E isso vale mais do que qualquer diferença. Os murmúrios cresceram. Outro jornalista perguntou. Ela sabia quem você era? Ana respondeu antes que ele pudesse falar. Não. Todos olharam para ela. A voz saiu trêmula, mas verdadeira. Eu só vi alguém que precisava de ajuda. Daniel sentiu orgulho. Era exatamente por isso. Ele então completou. E é por isso que eu estou aqui com ela agora. Flash. Fotos. Notícias sendo escritas em tempo real. Mas, no meio do caos, havia uma calma estranha entre os dois. Porque pela segunda vez, Daniel tinha escolhido Ana em público. E isso mudava tudo. Quando finalmente conseguiram entrar no carro, ela respirou fundo, ainda sem acreditar. Você tem certeza que quer essa confusão para sua vida? Elsa, a única coisa que eu tinha certeza antes era que estava sozinho. Agora, eu tenho você. O coração dela se rendeu mais um pouco. Mas em algum lugar, alguém assistia tudo pela televisão. E não estava nada feliz com aquela história. A mulher que não aceita perder. Na cobertura luxuosa do outro lado da cidade, a televisão ainda repetia as imagens. Daniel segurando a mão dela. Daniel defendendo ela. Daniel escolhendo ela. O controle remoto quase quebrou quando foi arremessado contra a parede. Isso não podemos estar acontecendo, gritou Helena, com os olhos cheios de raiva. Ela conhecia Daniel há anos, frequentava os mesmos eventos, os mesmos jantares, as mesmas viagens. Todos sempre disseram que os dois formariam um casal perfeito. Perfeito no dinheiro, perfeito na aparência, perfeito para as revistas. Mas agora, uma faxineira? Helena sentia como se tivesse sido humilhada diante do país inteiro. Pegou o celular e ligou imediatamente. Pai, você viu a notícia? Do outro lado da linha, a voz grave respondeu. Já estou vendo. Helena respirou fundo. Você precisa fazer alguma coisa. Ele não pode jogar o nome da empresa na lama por causa de uma desconhecida. Houve silêncio por alguns segundos. Então o pai dela falou algo que fez um pequeno sorriso surgir em seu rosto. Deixe comigo. Helena desligou. Foi até a janela e observou a cidade lá embaixo. Você pode até ter segurado a mão dela hoje, Daniel, mas eu vou fazer você soltar. Enquanto isso, dentro do carro, Ana encostava a cabeça no ombro dele, sem imaginar que aquela felicidade estava prestes a ser colocada à prova. A guerra tinha começado, e o amor deles ia precisar ser mais forte do que nunca. O primeiro golpe. A manhã começou estranha. Ana percebeu antes mesmo de sair de casa. Seu celular estava cheio de mensagens, mas nenhuma era boa. Você viu o que estão falando de você? É melhor nem sair hoje. Estão te expondo na internet. Com o coração acelerado, ela abriu um dos links. Fotos antigas, comentários cruéis, mentiras sendo espalhadas como se fossem verdades. Diziam que ela estava usando Daniel, que era interesseira, que tinha armado tudo. Ana sentiu as pernas
fraquejarem. 1000 dias. O telefone tocou. Era Daniel. Amor. Fica calma. EUJ vai tudo. Isso é armação! Mas estão acreditando. Estão me chamando de aproveitadora. Honra pra mim, disse ele por vídeo. Eu sei quem você é. Isso é o que importa. Ela tentou sorrir, mas as lágrimas desciam sem pedir permissão. Enquanto conversavam, um carro preto parou devagar do outro lado da rua. Alguém tirou fotos da casa dela. Alguém estava alimentando o escândalo. E em outro lugar da cidade, Helena observava tudo pelo celular, satisfeita. Agora vamos ver até onde esse amor aguenta menos, murmurou. Ana respirou fundo. Ela poderia fugir, poderia desistir, mas lembrar de Daniel, defendendo ela diante de todos, trouxe uma coragem que nem ela sabia que tinha. Eu não vou abandonar você, ela disse, firme. Daniel, então nós vamos enfrentar juntos. Eles não sabiam, mas aquilo era só o começo. O próximo passo seria muito mais doloroso. O pedido de casamento. A cidade ainda comentava os boatos. Os olhares eram pesados. As palavras machucavam. Mas naquela noite, Daniel tinha tomado uma decisão. Ele pediu para Ana se arrumar, sem explicar para onde iriam. Daniel, eu não estou no clima para sair. Ela disse, insegura. Confia em mim. Só isso? Respondeu ele, segurando sua mão. Quando chegaram, Ana ficou sem fôlego. Era o mesmo lugar simples onde tudo começou. A pequena loja. O chão que um dia estava sujo de lama. O momento em que ninguém quis atendê-lo. Exceto ela. Agora o ambiente estava iluminado. Velas. Flores. Algumas pessoas queridas observando de longe. Ana levou a mão à boca. "Você lembra desse dia?" Daniel perguntou. "Como eu esqueceria?" Ela respondeu, emocionada. Ele respirou fundo. "Aqui eu aprendi quem realmente merecia estar ao meu lado. Não foi a mais rica, nem a mais famosa. Foi a de coração mais bonito." Os olhos dela já estavam cheios de lágrimas. Daniel então se ajoelhou. O mundo pareceu parar. "Ana, quando todos duvidaram, você ficou. Quando mentiram, você acreditou em mim. Eu não quero passar mais nenhum dia da minha vida sem você. Você aceita se casar comigo?" O silêncio durou segundos, mas para eles, pareceu uma eternidade. Ana chorava, tremia, sorria ao mesmo tempo. "Sim! 1000 vezes sim!" As pessoas começaram a aplaudir. Daniel colocou o anel em seu dedo e levantou, abraçando-a forte, como se nunca mais fosse soltar. Os boatos ainda existiam, os desafios também. Mas agora eles tinham feito uma promessa diante de todos. Seriam um do outro, custe o que custar. O casamento. O grande dia amanheceu diferente. O céu estava limpo, o vento suave, como se a própria criação soubesse que aquela história, que começou na lama e na rejeição, estava prestes a viver o capítulo mais lindo. Ana se olhava no espelho, com um vestido simples e elegante. A antiga faxineira, agora uma noiva radiante. Ela respirava fundo, tentando conter o choro. Deus escreve mesmo do jeito mais inesperado. Do outro lado, Daniel esperava no altar. O milionário, que tinha tudo, mas que só se sentiu completo quando encontrou alguém que o amasse quando ele parecia não ter nada. A música começou. As portas se abriram. Quando Daniel viu Ana entrando, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele lembrava perfeitamente do primeiro dia surro, ignorado, humilhado, e da única pessoa que ofereceu ajuda. Ela, Ana, caminhava devagar, o coração acelerado, sentindo que cada passo estava levando-a para o propósito que Deus tinha preparado. Ao chegar perto do altar, Daniel segurou suas mãos. "Você salvou o meu coração naquele dia", menos ele disse baixinho. "E você me mostrou que eu era vista menos ela", respondeu. O celebrante começou. O amor verdadeiro não olha a aparência, posição
ou dinheiro. Ele nasce na humildade e floresce na honra. Chegou a hora dos votos. Ana, eu prometo te amar nos dias fáceis e difíceis. Prometo nunca esquecer de onde viemos, disse Daniel. Ana, chorando, respondeu: eu prometo estar ao seu lado, mesmo que o mundo inteiro duvide outra vez. As alianças foram trocadas. Eu vos declaro marido e mulher. Os aplausos encheram o lugar. Daniel a beijou. E naquele momento, todos entenderam. O amor que nasce na simplicidade é o que dura para sempre. Enquanto caminhavam juntos, agora casados, Ana olhou para ele e sorriu. Valeu a pena cada lágrima. Valeu a pena te encontrar, respondeu Daniel. E assim, a história que começou com desprezo terminou com honra.